Muito bom dia, povo de Deus, na doce, rica e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é bom, é bênção pura. Mais um dia estar aqui com vocês para meditar na palavra do Senhor. É quinta-feira, 2 de maio, né? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor por tudo isso. Bom, meus irmãos, é bom estar com vocês, glória a Deus por tudo. E no programa de hoje temos também algumas coisas para compartilhar com todos vocês. Já peço desde já que você dê o seu joinha, né? Já dê o seu like aqui na live e compartilhe também com os seus grupos de contatos, os seus grupos que você faz parte nas redes sociais, aí no Instagram, no Telegram, e também no WhatsApp, e em outras redes, até mesmo na sua rede no Facebook, compartilhe esta live, tá certo? Isso vai nos ajudar a mostrar para a rede social, para a plataforma, melhor dizendo, que o nosso conteúdo é também relevante, tá? E com certeza ela vai indicar isso para outras pessoas também, né? Vai fazer essa indicação. Bom, no programa de hoje vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus sobre essa questão de vencer o diabo. Sabemos como a Bíblia nos ensina, nos diz que o diabo anda ao nosso derredor e tenta nos tragar o tempo todo. Vamos também dar uma lida nessa questão aí, uma matéria e discutir um pouquinho sobre essa questão das igrejas com paredes pretas, não é? Vamos dar uma meditada nisso. Esse negócio está rodando pela internet, circulou aí nos últimos dias bastante por conta das pregações recentes que estão sendo realizadas, mas na verdade já é um movimento que vem crescendo no país, né? Então a gente vai dar uma olhadinha também nessa temática, tá? Nessa questão das paredes pretas. O que você pensa sobre isso aí? Enfim, a igreja deve pintar as paredes pretas, deixá-las todas pretas, enfim, e aquele culto todo com todas as luzes apagadas e assim por diante. Então, poste aqui, comente aí na live, né? Para a gente poder, para que a gente compartilhe um pouquinho sobre isso daí, tá bom? Então já dê o seu like, ative. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Eu sou o pastor Marcos Cruz, esse é o programa Começando o Dia com Deus, um programa da Assembleia de Deus, Ministério de Interlagos, tá? Bom, então para iniciar, para avançar nessa programação, vamos dar uma lida nessa questão que eu acabei de falar com vocês, sobre esse negócio de paredes pretas, né? Ultimamente as igrejas vêm, não todas, né? Quando a gente fala assim, as igrejas, não, parece que todas as igrejas. Não é verdade. Mas um número muito grande de igrejas evangélicas e até pentecostais, né, tem pintado suas paredes de pretas, na cor preta, né? E feito aquele culto todo no escuro, né? Tudo no escuro, luzes apagadas e apenas com as luzes de os parledes ou enfim, os luzes, né? As luzes acesas, mas as luzes coloridas, né? Nuvem e assim por diante. Deixa eu pegar uma água, irmão, só um instante. E então, nesta semana teve uma pregação, né? E aí, no evento que está acontecendo lá em Camboriú, né? E o pastor fez uma pregação interessante lá, que trouxe essa questão para cima, para o debate público
para o debate, né? Colocou isso no centro do debate gospel ou evangélico, como podemos assim dizer. Não é? Vamos ver o que está dito nesta matéria. Igrejas de parede preta, como bem coloca aqui o texto, deixa eu publicar aqui para vocês. Vamos lá. Igrejas de parede preta são alvo de críticas nos Gideões. Para quem não sabe o que é os Gideões, os Gideões é um evento missionário, já deve estar aí na sua edição de número 30, não sei, perdão, que acontece lá em Camboriú, estado de Santa Catarina, né? Então, e esse evento tem dias prolongados. Eu já estive lá uma vez, eu participei deste evento, acho que uma ou duas vezes, eu não sei, não me lembro exatamente, mas é muita gente, né? Uma vez, muita gente. Então, pelo menos, se continua com o mesmo volume de gente depois da morte do pastor Cezino Bernardino, esse evento certamente reúne muitas pessoas e toma um espaço bem grande naquela região, né? Peraí. Então, o texto diz exatamente assim. Vamos lá. Durante o Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, realizado na última semana, 2 renomados pastores assembleanos fizeram críticas às igrejas chamadas de parede preta, afirmando que são modismos que vão contra as escrituras. O que você pensa sobre igrejas de parede preta? Comente aí, por gentileza, o que você pensa sobre igrejas de parede preta? É interessante saber o que você que está na live pensa. E aí a gente vai compartilhar, meditar um pouquinho, discutir sobre essa questão. Ele diz ainda, o texto ainda diz, né? Melhor dizendo. Vamos lá. O pregador mais incisivo contra as igrejas de parede preta foi o veterano Gesiel Gomes. Olha só, quem não conhece Gesiel Gomes, né? Gesiel Gomes, um homem, talvez pode se dizer aí o pioneiro desse movimento de pregação itinerante, né? Um homem de muita bagagem bíblica, de muita informação, muito recurso, né? Que chegou a comparar esses templos com o local onde o apóstolo pregou na cidade de Troade. Diz aqui o texto, abre aspas, segundo o pastor Gesiel Gomes, decidiram pintar as paredes de preto por razões tecnológicas, contrariando o que está escrito em Atos dos Apóstolos. E havia muitas luzes no cenáculo. O cenáculo da Bíblia é claro, mas por razões tecnológicas e permitir que o pecador miserável entre no templo e não saiba se é um templo sagrado ou se é um show de Satanás, fecha aspas, disse o pastor. O texto de Atos 20, verso 8, diz, havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Em seguida, Gesiel acrescentou alertas contra outros desvios que vêm se tornando comuns no meio evangélico. Abre aspas, vamos sanear os nossos hinos. Houve-se 10 hinos em uma noite no culto e nenhum deles fala da cruz de Cristo, fala sobre vingança. Tu ainda vai me ver no pódio, fecha aspas. Olha que coisa interessante, né? Quando falta a luz da inspiração, continua indo o pastor Gesiel, nós pomos jogos de luzes no santuário. Santuário não precisa de jogos de luz, santuário precisa da luz do mundo. Aí tem uma supressão
Mas Jesus não disse, dai entretenimento ao povo. Jesus disse, dai de comer ao povo. Jesus não disse, tragam música contemporânea ao povo. Jesus disse, tragam comida, pessoas precisam de pão, parafraseou Gesiel. Olha aí, irmão, então eu queria saber sobre essa questão da igreja, da igreja com parede preta. O que você coloca aí? O que você quer comentar conosco? Isso tem sido uma tendência, né? Essa questão tem sido realmente uma tendência mais de determinados segmentos, né, da igreja evangélica. Quando você percebe igreja do movimento pentecostal, segmento pentecostal, trilhando este caminho, é complexo, né? Bom, então comente aqui na live o que você pensa da igreja com parede preta, e depois nós vamos retomar essa questão da pregação do pastor Gesiel Gomes e, é claro, vamos aprofundar também e alargar um pouco isso aqui nesta programação. Mas antes, vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por estar aqui, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos abençoa neste programa, estenda as tuas mãos sobre cada um dos que aqui conosco participa. Talvez os irmãos estejam já nos seus respectivos trabalhos, na escola, se dirige no transporte público, em casa, enfim, em qualquer lugar onde estejam, onde esses irmãos estão. Eu peço que o Senhor abençoe e eles participam aqui conosco. Nos ajuda, Senhor, nos dê da tua graça e que essa programação seja edificante para todos. Se alguém estiver agora, nesse momento, oprimido, enfermo, o Senhor também é poderoso para estender as tuas mãos, abençoar e dar saúde ao teu povo e libertação também. Obrigado, em teu nome, Jesus. Amém. Bom, e aí? Vamos lá? Temos algum comentário na live sobre essa questão da parede preta? Deixa eu ver. Gustavo Silva nos cumprimenta. A paz do Senhor Jesus, irmão. Bom dia. Eu acho que descaracterizar o aspecto de igreja mais para show fica legal. Eu acho que descaracterizar o aspecto de igreja mais para show fica legal. Aqui é a posição do Gustavo Silva. A Daiane, até mais. Vamos lá, a Daiane nos cumprimenta com bom dia, na paz do Senhor. Coloquei a tela de retorno lá longe hoje, tá duro de ler. Então a Daiane diz assim, bom dia, paz do Senhor. Mari pede, Gustavo Silva ainda disse, Mari, perdi a oração. Pede oração por saúde. Muito bem, vamos orar pela nossa irmã Mari. Daiane Oliveira dos Santos, igreja de parede preta, imitar uma balada para chamar a atenção dos jovens. Acho que não devemos imitar o mundo para ter a atenção do povo. Devemos ser imitadores de Cristo. Muito bem, e aqui no Facebook, temos irmãos que querem também compartilhar conosco sobre essa questão da parede preta, igreja da parede preta. E aí? Pastor Gesiel colocou bem, voltando à matéria, né? Olha só, trazendo de volta a matéria do pastor Gesiel, olha o que ele coloca. Decidiram pintar as paredes todas de preto por razões tecnológicas, por causa da fotografia. Obviamente, você está vendo aqui, atrás de mim, no meu cenário, né? Quem não conhece aqui o meu setup, atrás de mim, alguns irmãos já estiveram aqui, os irmãos que estudam conosco, conhecem muito bem, não é? Mas aqui tem uma luz, né? Então as cortinas que aqui estão postas, obviamente permite esse cenário, uma luz controlada. Tem uma outra aqui que fecha um pouco da iluminação da janela, né, por causa da luz externa. A luz externa a gente não consegue controlar assim.
ela é boa, claro, evidentemente, mas para uma questão de filmagem você precisa controlar a luz. Então tem uma cortina que fecha a luz, que cobre a janela, né, e impede um pouco a passagem da luz. Mas tem uma iluminação, tem uma luminária aqui, né, que você deve estar vendo, está refletindo aqui atrás, por detrás de mim, não é? Deixa eu colocar aqui para vocês, tirando essa tela melhor. Então você pode ver que tem uma iluminação atrás de mim que está sendo refletida na cortina, né? E isso, se fosse uma parede clara ou na estante de livros que fica atrás da cortina, você não teria essa visibilidade. Então, tecnologicamente falando, isso é melhor para uma imagem, para fotografia, né? Isso ajuda um pouquinho nesse quesito. Mas transportar este ambiente para dentro, né? Aliás, essa ideia para dentro de um culto, de um templo evangélico, a questão fica um pouco mais difícil, fica um pouco mais complexa, não é? Foge da ideia, da realidade. A igreja, é claro, a gente aproveita a tecnologia, ela precisa se contextualizar, a igreja tem que se contextualizar. Quando eu falo assim, ela tem que ter, tecnologicamente falando, a igreja precisa estar bem cuidada, pintada, ter uma iluminação adequada, né? Hoje você tem câmeras, né? Você transmite o culto ao vivo, e o culto precisa ir bem para a rede social. Já o problema da liturgia do culto na rede social já é complexo, porque principalmente nós pentecostais, e aí falo por mim, você pode discordar sem problema, não há problema nenhum nisso, né? Mas quando você pensa, por exemplo, na igreja, né? Quando você pensa na igreja, e aí eu coloco a igreja em que aspecto, pastor? Quando você pensa que o nosso culto pentecostal está indo para a rede social e caiu na rede, não tem mais volta. Caiu na rede social, não tem mais volta. Se perdeu. O print, a pessoa fez o download, já era. Desculpa a expressão, não pega mais, né? Pode deletar, apagar, não pega mais, né? Então não volta mais. Mas a igreja precisa tecnológica. A igreja que eu falo, as igrejas locais, a igreja de Cristo Universal não está nesse contexto. Não vamos rebaixar a igreja mística, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, né, universal de Cristo, colocar nesse contexto, porque isso é rebaixar a igreja nesse sentido, né? Ela não precisa disso, de nada disso. Quem precisa somos nós, que estamos aqui nas igrejas locais, né? Aí precisamos da tecnologia, de um bom som, de uma boa capacidade de transmissão, que é o nosso contexto. Então eu perguntei, queria que vocês comentassem aí na live, quem entrou agora, igrejas de parede preta, o que você pensa? Isso está em alta, uma discussão tem sido bastante intensa a discussão nessa semana, esse tema por conta da pregação do reverendo Gesiel Gomes, lá no Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Então, quando você pensa nisso, a igreja precisa ter uma tecnologia, mas além da tecnologia, tem que ter também uma boa capacidade de transmissão, que aí é onde a gente tem graves problemas, né? Primeiro, porque nós nem temos um preparo para isso, não é? Para esse tipo de transmissão, não é? A gente agora, né? Agora é que nós, como igreja, e nós cristãos, não digo todos, tem gente aí que já é bem preparado para isso, né? Para esse tipo de mundo, não é?
temos buscado um pouco de competência, né, de capacitação para poder transmitir de uma liturgia mais dinâmica, de uma educação do povo no culto, no templo, durante a pregação, durante o culto propriamente dito, né? Então a gente já tem essa dificuldade. Então vocês veem aí que aparecem nas redes sociais, nos cultos, cada coisa impressionante, né? Cada coisa, né, que acontece no culto. Primeiro, né, os pastores, os pregadores, cantores, são amadores mesmo, né? Então, pessoas que estão fazendo um trabalho, serviço sagrado lá dentro na liturgia do culto, e alguém colocou uma câmera e transmitiu e jogou na rede social, né? Ou jogou na plataforma. Ok. Aquele irmão não se preparou para a transmissão. Às vezes ele se preparou, às vezes nem para o culto se preparou exatamente, mas está ali fazendo. Então a gente vê, tem vídeos aí de pastores caindo em cima de caixa de som, quebrando o púlpito, batendo no púlpito e quebrando o púlpito, derrubando a ceia, e cada coisa que a gente tem visto nas redes sociais, não é? E aí, é claro, isso mostra totalmente uma questão de preparo, ou mostra o despreparo, né, da igreja, dos nossos irmãos, né? Isso é novo para nós cristãos, é novo. A ideia de transmissão, preste atenção, deixa eu discorrer um pouquinho sobre isso. A ideia de transmissão de culto, só um instante. A ideia de transmissão não é nova. É nova para nós pentecostais. Mas não é nova. Veja, na década de 60, pastor Rubens Lopes já transmitia pela rede social. Já transmitia pela TV. O programa dele Um Novo Dia de Sol, se eu não me engano. Ele já transmitia um programa pela TV. Em 1974, lá no Amazonas, surge o pastor Caio Fábio, né, transmitindo um programa no Amazonas, não é? O programa Caio Fábio foi um pregador muito renomado na década de 90, até que ele teve aquela queda, né? E então ele se transferiu para o Rio de Janeiro, teve a Fábrica de Esperança e o programa Paripense, transmitido pela rede TV. Mas aí, também na década de 70, vem para o Brasil os programas americanos, né, os televangelistas. E esses caras eram super preparados para a transmissão. Super preparados para realizar suas transmissões. Então, você tem a chegada de Rex Sanders, se eu não estou enganado. Depois você tem Jimmy Swaggart, né? E aí vem as primeiras transmissões do movimento pentecostal, né? O movimento neopentecostal já se acendeu e já inseriu na sua trajetória as programações, por exemplo, a sua programação, né, na TV, na rede de televisão, mas as igrejas já estavam no rádio. O rádio não era visível, as pessoas não viam, né, só ouvia. Hoje o rádio está numa outra faixa, não é? O rádio está numa faixa de 2G, não é? Então você pode visualizar o rádio, né? O rádio está no YouTube hoje. Então se tivéssemos quem assistia, por exemplo, Zé Bétio, ia ver o Zé Bétio, né? Assistir o Zé Bétio, ouvir e assistir, porque o rádio está no YouTube hoje. Então está no universo da transmissão. A igreja,
a igreja evangélica, a igreja pentecostal não estava adequada para transmissão. Os primeiros pentecostais a pôr uma transmissão década de 80, né? E o pastor Carlos, já falecido, o pastor Carlos Apolinário. O pastor Silas Malafaia entrou com o programa Renascer, não é? E o pastor Carlos Apolinário, os dois na mesma época, na década de 80, entra com o programa Carlos Apolinário, também na TV. Né? Esses foram os dois assembleanos que passaram a transmitir pela rede social. Bom, ok? E aí as transmissões ficam apenas na TV. Eram muito caras, ninguém conseguia. Você tem uma facilidade um pouco maior. Aí vem o 4G. O 4G já permite transmissão. Então o sujeito já pode abrir uma câmera, que os smartphones trouxeram essa função, abrir a câmera e jogar numa rede social. Mas surgiram também as redes sociais que são novas. Não são coisas de agora. É de agora para essa geração, né? A geração alfa. Mas para os migrantes, né? Por exemplo, aqueles que nasceram antes de 2000, né? São imigrantes, por exemplo. Então esse povo não tem facilidade com a internet. E a maior parte da liderança da igreja é esse público. Com o movimento pentecostal, transmissão, programa de TV, era pecado. Vocês sabem disso. Era pecado. Bom, e aí, depois você tem, com o advento da internet, as igrejas vão entrando aos poucos. Ok, mas se precisa dar característica de show, não é? Precisa criar uma característica. Você sabe que transmissão precisa de iluminação. Eu estou durante o dia, é dia aqui, mas eu estou usando um aparato de iluminação para que você tenha essa qualidade de imagem que chega aí para você. Eu estou usando um aparato de iluminação forte, né? Forte para o meu contexto, para a minha realidade. Né? Eu tenho um softbox aqui pendurado na minha cara, tá bem aqui do meu lado esquerdo. Tem outro softbox aqui do meu lado direito. Tem mais três, não é? Três refletores de iluminação pendurados à minha frente. Tem mais esse aqui atrás de mim. Tem mais a luz de teto que volta e meio apaga, e ainda tem uma brechinha de iluminação da luz externa, que é da janela, né, do dia, para que você tenha uma melhor qualidade de imagem, chegue um pouquinho melhor para vocês. É claro que se há uma engenharia nisso, um técnico responsável sobre isso, a iluminação seria totalmente diferente, não é? Uma luz profissional, iluminação profissional. E eu estudei um pouco disso na comunicação social quando fiz o curso de jornalismo. Nós tínhamos laboratório, eu fui estagiário na edição de jornal da universidade, trabalhei lá por quase 2 anos, né? Trabalho um ano e pouco, acho que talvez mais de 1 ano. Então, no NPC, né, da universidade, então, que era o núcleo de pesquisa e comunicação. Então, fazíamos transmissões, gravações, edições e tudo mais. Iluminação é essencial nesse contexto. Aí vem a internet, vem a pandemia, e de repente toda a igreja precisa ir para o ambiente virtual. E boa parte foi com celularzinho, não é? No nosso caso aqui na DMI, desde 2015, nós já estávamos utilizando o mecanismo a plataforma de transmissão de vídeo por videoconferência. Os irmãos que são mais antigos se lembram disso. Reunião com jovens, professores, aula para professores, nós fizemos muitas. Né, pela rede social, transmitimos bastante. Se você se lembra desse período, comente aí. Então, há 9 anos nós estamos usando plataforma de videoconferência, ok? Mas as igrejas foram para esse contexto, para esse ambiente, tiveram que ir.
E aí, quando você entra nesse meio, você tem que obrigatoriamente se adequar. E é onde muitas igrejas começaram a fazer adequações no seu templo. Então, pinta a parede de preta, bem como coloca aqui o pastor Gesiel Gomes, por questões tecnológicas. Ele foi no fígado, ele é jornalista também. Para quem não sabe, o pastor Gesiel Gomes é jornalista. Não é? Então decidiram pintar as paredes todas de preto por razões tecnológicas. Lógico, porque a imagem fica melhor, etc. Mas espera aí, vamos pensar. Mas por que pintar as paredes de preto? Não é? Apenas por esse objetivo de transformar o templo dar ao templo um aspecto de show? Isso não confunde as coisas? A igreja é um entretenimento ou um templo? Aquele espaço é um entretenimento? Eu não teria nada contra, por exemplo, se a programação para tal dia é um entretenimento. Eu não teria, por exemplo, nenhuma objeção com isso. Então vamos tratar essa temática de forma com essa característica de entretenimento. Por exemplo, lá no templo da DMI temos o Tela Crente. A gente tem uma programação. Esse programa de Tela Crente já tem quase 20 anos que a gente utiliza lá. E isso é antigo, tão antigo, que nosso primeiro Tela Crente foi realizado com uma TV. Eu nem me lembro se a TV, não me lembro onde o nosso irmão na época, o pastor Adilson Costa, não sei se era dele, se emprestou de alguém, mas foi uma TV, pegou uma TV de 14, sei lá, e levou para a igreja e para o templo e fez o programa lá. Fizemos assim, depois passamos a alugar projetores, né? E aí até que compramos os nossos projetores, a mocidade da igreja fez uma campanha vendendo cachorro-quentes, arrecadamos dinheiro, compramos o projetor que temos inclusive até hoje, é o que usamos nos encontros, nas saídas da igreja externa. Hoje nós levamos ele, já tem um pendurado no templo. E outro a gente usa para fazer esses eventos externos. Esse que usamos para os eventos externos, a mocidade, compramos com a arrecadação da mocidade na época, que foi para a rua vender cachorro quente e tal. Então, mas aí você tem que apagar as luzes, então tudo preto, né? Ok, mas pintar as paredes de preto? Bom, não seria então uma questão de espetáculo? Passa de um culto a Deus para um espetáculo. Gente, isso tem um espaço enorme. Por quê? Porque o culto não é um espetáculo. O culto é um culto de adoração a Deus. Não é um espetáculo. Não pode ser tratado, pensado, imaginado como um espetáculo. Não é um espetáculo, não é um teatro, não é um cinema, é um templo de adoração a Deus. Não ter iluminação por questões financeiras é uma questão, é um caso. Não ter iluminação por uma questão de espetáculo é outro. Existem igrejas que são já alinhadas a esse segmento, ok. Igrejas pentecostais, tratando a questão desse jeito. Então falta o quê? Vamos colocar então, vamos transformar a igreja o culto, o templo, o culto num parque? Se transformamos o culto, pintamos paredes, se é um espetáculo, pode se transformar num parque, pode se colocar uma piscina, pode colocar uma piscina e o povo de biquíni?
para mergulhar? Em nome de quê? Para descaracterizar a ideia de igreja? Vamos desassociar a ideia de igreja para as pessoas poderem acessar. Então, é mais ou menos uma ideia, vamos enganar o povo? Tipo assim, vamos dar uma roupagem nova. Não, aqui não é uma igreja, isso aqui é um clube. Tinha um programa antigamente, chamava-se Clube 700. Não sei se você, alguém aqui assistiu esse programa. Até teve aqui alguns pastores brasileiros que participaram, né? Deram entrevista para esse programa do Clube 700. Era transmitido pela extinta TV Manchete, né? Se não me engano. Essa é uma vantagem, né, irmão? Essa é uma vantagem de ter nascido na década de 70. Algumas coisas a gente conseguiu visualizar e outras estudar, né? Mas, enfim, tem gente que conhece muito mais, viveu muito mais, né? Certamente. Então, qual é o sentido disso? Não tem sentido nenhum. Não faz sentido, gente. A igreja não tem que se descaracterizar, se enganar. Aliás, vestir uma outra roupagem para atrair público. Vamos então mudar as nossas roupas. Ok. Roupas pregam? Não. Dão testemunho sim, claro. Elas falam sim. Tudo que a gente veste, toda a nossa imagem, tudo que a gente transmite, tudo que a gente fala, expressa, transmite sim. Obviamente, né? Se você vai a um culto e lá tem um pregador todo desmantelado, você fica pensando, o que esse cara vai pregar para mim, não é? Então, a gente tem que ter essa atenção realmente, sempre foi, né? Todo manual de pregação, o camarada tem que estar bem apresentado. É uma regra usar um paletó, um terno, uma gravata? Não, é um costume da igreja, por exemplo, de determinadas igrejas. Mas outras igrejas não adotam esse costume. Bom, de toda forma, o que é importante? A igreja não é um espetáculo. Uma lente, tem filtros, você pode trabalhar com iluminação, jogo de luzes e tudo mais. Mas não é espetáculo. Não podemos colocar a igreja, o culto nesse nível. Isso é um perigo. Isso é um engano. Literalmente um engano. Então ele coloca ainda, e havia muitas luzes no cenário, né? Decidiram, né? Ele coloca muitas luzes no cenário, no cenáculo na Bíblia, é claro, mas por razões tecnológicas e permitir um pecador miserável entre no templo e não saiba se é um templo sagrado ou se é um show de Satanás. Olha, ultimamente está tão difícil essa questão de não saber se é um templo que eu quero alargar isso. Não dá nem para saber se o templo, que tem luz em muitos casos, que não as paredes não são pretas, não dá nem para saber se é um templo cristão, se é budista, se é islâmico. Aliás, só não dá para saber se não é islâmico porque a logística, né, dentro do layout da igreja é diferente. Então, mas quando você olha, não dá para saber se é o templo judaico, não dá, se é uma sinagoga judaica, se é um templo cristão, se é um culto pagão, não dá para saber o que é. Isso realmente, então, a pintura das paredes da igreja vai além ainda, não é? Porque mistura com essa liturgia toda, aliás, com todos esses entretenimentos, então você não sabe, e com toda essa questão, não sabemos, né? Então aí tem casos que vão além, né? Pessoas que vão além, todo o aparato judaico, é um culto cristão, o pastor é um culto cristão, tem uma cruz na igreja, cruz no sentido mesmo, é um templo cristão, tem escuro, uma cruz na igreja, o pastor está usando elementos da liturgia judaica, do culto judaico, você não sabe,
os mantras budistas, né, e das religiões, das filosofias orientais lá estão também. Então você não sabe onde está, onde você está, a que Deus você está oferecendo culto, irmão. E bem que as músicas, como coloca aqui o pastor Gesiel, piora a situação, porque ao invés de levar o homem até Deus, não é? E colocar e submeter a vontade do homem à vontade de Deus, traz Deus até o homem e submete a vontade de Deus à do homem. Deus coloca servo. É bem que está escrito lá em Eclesiástica 10. O homem, o príncipe, vira servo e anda a pé. O servo vira príncipe e anda a cavalo. Eclesiastes 10 está dito exatamente isso. Então nós estamos passando por um momento de bastante crise. Deixa eu ver aqui os comentários. Tem mais alguém que quer colocar aqui algo, comentar alguma coisa relacionada a essa questão das paredes pretas? Deixa eu ver. Comente aqui, meu irmão, para que a gente possa, para que a gente leia e você participe desta programação. Esse tema foi debatido, né, bastante intensamente essa semana. Está no auge, né, está no alto aí no debate cristão, exatamente por conta da pregação realizada pelo pastor Gesiel Gomes. Aí então tem aqui o comentário do pastor Isaldil Tavares. A verdade é que há tanta coisa desordenada nas igrejas pentecostais que a cor das paredes é só um detalhe. Deus nos ajude a arrumar a casa. Sim, precisamos mesmo, né, arrumar. Eu me lembro que o pastor, o seminário Fabad, né, o IBAD, né, hoje Fabad, ofertou por um tempo, tinha lá na sua grade, mídia, né? Mídias, isso já estava incluso como uma disciplina no seminário, apresentação midiática, vamos falar assim. Tinha uma matéria lá, com esse tipo, né? Teleevangelismo, alguma coisa assim, não me lembro. Já existia. Mas os seminários vão ter que entrar por esse caminho, né? Da preparação, inclusive, para que a igreja que está transmitindo seus cultos na rede social tenha principalmente se ajuste, tenha a educação, né? E tudo isso para que seja presencial, para que o culto seja transmitido e seja também organizado. Porque, irmão, pode até ser bonito o tempo, tudo muito bem organizado e tal, mas também tem a questão tecnológica, de qualidade, tudo isso, né? Vamos lembrar que para este ambiente midiático, essas coisas, tecnologia, são importantes. Bom, dito isso, eu quero ler aqui mais alguns comentários. Marcelo Lima coloca que bom dia, na paz do Senhor. A Dayana colocou bem, né? A igreja não deve ser o imitador do mundo. O mundo não é o nosso parâmetro. O mundo, não. Cristo, sim. A Vanessa nos cumprimenta com bom dia, paz a todos, glória a Deus. A irmã Maria Luísa, bom dia, irmandade querida, glória a Deus. Bom, o texto de 1 João, capítulo 2, farei uma breve meditação desse texto. Capítulo 2 diz o seguinte, olha só, vamos lá. Capítulo 2, 1 João, versículo de número 13. Aliás, 12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Mais abaixo ele diz assim, no 13. Pois, pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque
venceste o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos irmãos e amigos, né? O que temos pela frente aqui nesses minutos que pretendo compartilhar algo com vocês? O texto fala que precisamos ter atenção exatamente sobre as nossas opções, as nossas escolhas. E o apóstolo diz o seguinte: olha, não ameis o mundo. Ele não está dizendo para não viver, ele está dizendo para não amar. E não é o mundo no sentido, eu estou aqui em São Paulo, né? Você está em qualquer parte do mundo, ou mesmo em São Paulo e outro estado. Não é isso, a terra, dessa questão física que ele está falando, mas um sistema corrupto que toma conta deste mundo. Não estamos limitando também a questão da corrupção política, né? Que a gente sabe que é grande. Não é só isso, não apenas disso, mas estamos falando desse mundo de corrupção, de pecado, de moralidade, imoral. Esse mundo repleto, como que carregado do esgoto do inferno, moralmente falando, não é? Então, não é isso que a Bíblia diz, que não podemos amar o mundo, nesse sentido, porque o mundo passa, tudo isso passa. O usuário, por exemplo, de drogas, ele vai atingindo estágios diferentes, distintos, e cada vez pior. O primeiro estágio passou, o segundo passou, e no passar dos anos, e que não é muito, esse indivíduo se definha, ele se destrói. Passou tão rápido. Eu estava lendo a história daquela cantora Amy Winehouse, né? E com pouco tempo, aquela garota, então, de repente se destruiu pelo uso de drogas. O consumo de drogas acabou fazendo com que ela se destruísse, e rápido demais, tão rápido que morreu muito nova. Também estive assistindo um documentário de alguns vocalistas de bandas de rock, por exemplo. Alguns explodiram um só álbum gravado, passou, morreu. Drogas. Se você assistir o filme, o filme, que é uma biografia do Tim Maia, verá como que as drogas acabaram com ele. E tantos outros foram destruídos. Rápido, o mundo passa. O indivíduo entra no crime, rápido, tudo é muito rápido. Os prazeres passam e eles vão ficando. Aquilo que dava prazer ontem já não dá hoje, então preciso de algo mais prazeroso.
Recebi há poucos dias aqui, neste mesmo espaço, uma pessoa viciada em K9. Já um homem adulto, pai de família, viciado em K9. Chorava igual criança, pedindo, eu preciso usar. Chorava, quase que... Eu não sei se o choro era desespero. Chorava, um homem. Mas chorava igual criança, chorava, eu preciso de dó, eu preciso usar. Se fosse um pouco mais, quase que você tem a sensibilidade de pegar, peraí, eu vou te dar o dinheiro para você comprar, né? Seria mais ou menos isso que podia ter acontecido. Então, aí ele começou com um vício, foi para outro, e já estava nesta droga, por exemplo. A própria adrenalina do crime, a pessoa começa com um tipo de crime, aquele prazer já não é o bastante, ele precisa de outra aventura, né? De outro evento que dê uma outra sensação. Tudo passa. Quando você vê, a pessoa está destruída. As atrações externas do mundanas também passam. E passam rápido. Então é uma escolha que João coloca. Meu irmão, você precisa entender. E percebam que ele cita pais. Por 2 vezes o texto diz que os pais conhecem desde o princípio. Olha só. Pais, escrevo porque conheceste aquele que é desde o princípio. Percebam que João coloca os pais numa linha, numa posição de pensamento, de compreensão e até relacionada ao tempo. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ok, porque Deus é Deus, né? Pronto, é o que ele está dizendo. Vocês conhecem a história de Deus, que Deus é desde sempre, continuará sendo. Então os pais tinham essa maturidade, né? É o que João está colocando aqui. Mas isso também nos abre a ideia, um pouco do pensamento. Ele repete isso por 2 vezes, né? Ele fala isso por 2 vezes. Olha lá, tanto no versículo 13 quanto no versículo 14. Pai, vocês têm um conhecimento sobre aquele que é desde do princípio. Vocês têm um conhecimento vocês estão mais esclarecidos sobre isso. Vocês têm uma vivência, uma experiência a mais, né? Enfim, nesse sentido. E os filhos têm força. E ele coloca aqui, filho, vocês sois fortes, pai tem conhecimento, filho tem força. Ele diz assim, filho, vos escrevi porque sois fortes. Pai tem conhecimento, filho tem força. É o que João está falando. Olha aí, eu vos escrevi jovens porque sois fortes, mas aos pais porque conhecem. Nós temos que ter um encontro para vencer esse mundo. Um encontro da força entre a força e o conhecimento. Basta só ter força. Tem que ter o conhecimento. Não basta só ter conhecimento, tem que ter força. Então, é um acordo entre pai e filho. É o vencer esse mundo, a opção, o escolher. E ele diz assim, olha, não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque tudo que há no mundo, não é? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo passa. Então, filhos e pais precisam ter uma boa comunicação sobre isso, sobre o mundo. Os filhos e os pais precisam ter uma boa comunicação sobre o mundo. É importante. E aqui tem temas importantes que a gente tem que conversar, que fazer parte do nosso diálogo, do diálogo entre pais e filhos. Por exemplo, olha, o amor ao mundo, o que mais? As concupiscências passageiras, né? Carne, olhos e soberba da vida. Né? Cuidado com essa questão da soberba da vida.
você tem muita força ou muito conhecimento e pode se ensoberbecer. Então, e aí tem o maligno. É preciso ter a conversa sobre o próprio pai, a conversa sobre o maligno e sobre sobre as concupiscências passageiras. Isso é passageiro. Aí eu fui pedalar há pouco tempo, irmão, com alguém, um grupo de pessoas, né? E aqui da igreja também. E eu andava de bicicletas, né? Como eu compartilhei um pouco isso no culto. Eu andava de bicicletas, sempre gostei de bicicletas, então eu fazia freestyle solo junto com a minha turma da época. Então eu gosto de bicicleta. Hoje eu não posso, com muito mais cuidado, eu não tenho uma bicicleta para isso, não é adequada para isso, mas se eu tivesse um pouco de treino, eu faria bastante coisas ainda relacionadas àquele tempo, empinar, andar de uma roda só, pular subir morro, descer escadão, subir, essas coisas. Isso aí tudo era fácil pra gente com bicicleta. Ainda hoje um pouco disso a gente faz. Então há pouco dia, né, pedalando na ciclovia, empinei a bicicleta. Oh, pastor, sabe fazer isso? Nossa, olha, o pastor sabe fazer isso. Não, mas espera aí, eu vivi isso lá atrás, não é? Eu vivi isso lá atrás e essas coisas são passageiras. Para eu pegar esse treino, né? É só uma questão de treino, você faria muitas outras coisas. É preciso ter uma conversa sobre as questões da vida. E isso precisa ser claro, porque vai nos ajudar na decisão. Você, meu irmão, que está aqui me assistindo, que vai assistir posteriormente, que precisa tomar decisão. Tem jovem aí entrando pelo caminho das drogas, viciado já em drogas, se envolvendo e evoluindo. Começa com uma droga, uma maconha, daqui a pouco vem uma má companhia, uma pessoa com experiências piores relacionadas ao crime, as drogas, aí a pessoa se envolve com aquilo, uma experiência após outra, e cada vez pior. Daqui a pouco esse indivíduo estará num estágio grave. Estará num estágio grave. E o mundo passa. E as suas concupiscências também passam. Daqui a pouco o indivíduo é preso. Aí lá, tem os seus direitos, a sua liberdade retirada. E então começa a pensar, poxa vida, eu estava na igreja, em casa, na rua, podia ir para a escola, podia ir para o culto, podia ir para o cinema com a juventude, podia ir para o retiro, agora aqui não posso. Estou preso. O mundo passa. Esse mundo do crime passa. Pode vir o mundo da prisão. Então é preciso ter atenção. Preciso prestar atenção a isso. Você tem força, mas tem outros que têm conhecimento, experiência e pode instruir. Então você que está neste caminho, irmão, mande esse link para aquele jovem que está se envolvendo com drogas, más companhias, irmãos, pessoas que estão se envolvendo em bebidas, pessoas que estão se envolvendo, se afastando da igreja. Envie esse link para eles. Essa amizade não é boa para você. Mude a amizade. Troque a amizade. Ai, pastor, o meu maior colega na escola é terrível. Troque a amizade. Faça outro amigo. Ai, a minha amiga da escola, ela já saiu com 50 meninos. Troca de amigo. Faça outra amizade. Porque daqui a pouco é você também que estará fazendo isso. O mundo passa. Ouçam aqueles que têm essa experiência, que já passaram por ela também. Escute, pelo menos escute. Pelo menos ouça, olha, se eu me envolver com isso, para onde vou? O que poderá acontecer amanhã? Se eu me envolver com isso, qual será o meu fim? O texto é claro. Se você opta escolher o mundo, é passageiro. E ele diz o seguinte: o mundo passa e todas as suas concupiscências. Então você vai passar também.
Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A permanência está literalmente atrelada ao fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus sem renúncia não tem como. Não há como fazer a vontade de Deus sem renúncia. Somente com renúncia. Então, querido irmão, Deus abençoe você. Ouça a palavra de Deus. Tá aí meio que cambaleando, né? Na fé, titubeando, querendo se afastar, se envolvendo em já com... Cuidado. Você é forte. Tem a opção de escolher, não ame essas coisas. Escolha fazer a vontade de Deus. Se afaste disso. Peça ajuda, peça socorro. Pastor, eu não consigo escapar. Como eu faço? Peça ajuda, irmão. Me lembro que abordei uma pessoa uma certa vez, falei, rapaz, cuidado com esse uso de narguile, ou narguilé, como alguém diz. E o irmão até foi, o jovem naquela ocasião, foi até um pouco grosso comigo. Disse assim, tem tempo, né, pastor, para cuidar das coisas, né? Tá com bastante tempo. Hoje é viciado. Não consegue parar. Não, viciado em narguilé? Não. Viciado em drogas mesmo. Então, é preciso ter atenção. Tenha atenção. Tá bom? Seja atento. Escolha bem. Escolha servir a Deus. Nesta manhã de quinta-feira, dia 2 de maio, Deus nos inspira a dizer a você, irmão, escolha Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória ao Senhor. Muito bem, glória a Deus. Vamos ver o que temos mais aqui de comentários na nossa live. Pastores Aldil de Seminários, hoje ajuda um pouco, porque o nepotismo é que decide. Infelizmente, né, pastor? Infelizmente, esse é um tema terrível. Aliás, recomendo vocês assistirem uma live que fizemos, eu e pastores Aldil, gravamos um podcast sobre nepotismo. Está no canal artigosteológicos.com.br, né? Artigos Teológicos, no YouTube. Vai lá no YouTube, Artigos Teológicos, temos lá um programa, uma gravação, nós fizemos um bate-papo sobre nepotismo. Infelizmente, bem aqui na igreja, o sujeito é preparado, mas ele acaba se deparando com essa ideia de não ter nascido na família X, né? Bom, temos mais comentários aqui no YouTube. Deixa eu ver quem comentou aqui, né? Irmã Maria Luísa, quando orarem, apresente os nossos irmãos necessitados. A nossa irmã Mari Quitéria, Pedro Vinícius Caetano. A irmã Mari Quitéria precisa da graça de Deus, né, nesse sentido, pela sua saúde mental, psicológica. E o Pedro Vinícius pela sua saúde física. Também apresentem em oração a jovem Poliana, saúde física, esposa do primo da irmã. Poliana foi aquela que nós fizemos o casamento dela, é isso? Depois me sinalize, irmã Cida, por gentileza. Marcelo Lima, Deus abençoe, e diz aqui amém. Vamos orar e agradecer a Deus e apresentar todas essas pessoas que aqui estão. Irmãos, já é a última hora, como nos coloca o versículo 18. Então, Jesus está voltando. Pai amado, te agradecemos por este momento, por esta oportunidade. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Podemos aqui compartilhar sobre esses temas. Falamos um pouco sobre os debates temas que estão sendo debatidos nesse instante, por conta da fala do teu filho, pastor Jaziel Gomes, e que trouxe essa questão, né, para nós, aquele público, deu notoriedade àquele público, sobre essa questão.
Apresentamos, muito obrigado pela pregação, pela participação dos nossos irmãos, obrigado por tudo. Apresentamos aqueles que estão enfermos, como são colocados aqui, a Poliana, acabamos de ler, meu Deus, a nossa irmã Mari, também o Pedro. Peço que o Senhor estenda as tuas mãos sobre todas estas pessoas, meu Pai. Estenda as tuas mãos sobre todos eles. Ó Senhor, Tu és poderoso para curar, para tratar, para tocar na mente, para dar saúde psicológica, né, mental, física e, meu Deus, para dar libertação. O Senhor é poderoso para fazer tudo isso. Eu estou atrelado ao tempo e espaço, limitado ao espaço e tempo, mas o Senhor não. O Senhor é onipresente, o Senhor pode operar milagres a todo instante. Diz a Bíblia, aquele homem foi até Jesus pedir que ele curasse o seu servo, seu filho, mas bastava apenas uma palavra. Então o Senhor está muito além do nosso tempo, do nosso espaço. Então abençoa-se, o Senhor pode curar aquelas pessoas, o Senhor pode curar, tocar nessas pessoas da saúde. Também abençoa todos os que aqui estão, que ouviram, que participaram, aqueles, Senhor, se tem alguém aqui que está se afastando da fé, ouvindo esse programa, está mergulhando, caminhando, trilhando o caminho de drogas, bebida, do álcool, do mundo, Senhor, desse mundo que, como diz a Bíblia, mundo das concupiscências, dos olhos, da carne, da soberba da vida. Eu peço que o Senhor ajude agora, que os pais tenham uma boa argumentação, que consigam, Senhor, com um bom diálogo, entrar na cabeça desses meninos, dessas pessoas, e impedir que se desande assim, que mergulhem por esses ambientes. Eu peço que capacite os pais para esse bom diálogo. O texto aqui está falando sobre o conhecimento dos pais, nos dá essa margem de pensar sobre a capacidade de conhecimento que o Senhor deu aos pais, a força que o Senhor deu aos filhos, meu Deus, porque tudo que temos vem de Ti, é o Senhor que somos criaturas Tuas. Mas quando decidimos entregar a nossa vida ao Senhor, passamos a ser filhos Teu. Ó Pai, fomos adotados, adoção de filhos, como nós lemos em Romanos, capítulo de número 8. E eu quero pedir a Tua bênção sobre os Teus filhos que aqui estão. Muitos pais crentes sofrendo com seus filhos, não tendo não sabendo o que falar, não sabendo o que dizer, não tendo como aconselhar. E eu peço que o Senhor os inspire, dê, Senhor, a palavra certa a este irmão, para aconselhar o filho, de forma que esse filho passe a refletir no que está ouvindo. Meu Deus, aos filhos fortes, dinâmicos, com força física, inclusive mental, psicológica, peço que dê graça, para que saibam usar e aproveitar a força física. Oh, meu Deus, estenda as tuas mãos sobre o teu povo. Dê-nos um dia abençoado, repleto de bênção, uma quinta-feira muito próspera. Tudo isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor. Querido irmão, muitíssimo obrigado. Vanessa colocou, é isso mesmo, então vamos orar por ela. Depois você me diga aqui, Vanessa, mande aí para mim ou para a irmã Cida, tá bom? Glória a Deus. Amado irmão, Deus abençoe. Amanhã teremos dicas de língua portuguesa. Muito bem. Glória a Deus, com o pastor Isaldil Tavares. Eu recebi um pastor aqui no domingo, pastor Isaldil, recebi um pastor aqui no domingo que veio nos visitar. Na ceia a gente não transmite o culto de ceia. E ele veio nos visitar e meu amigo pessoal, particular, capelão da Polícia Militar, e ele compartilhou conosco a palavra de Deus, e logo que tomou assento no púlpito conosco, ele disse assim: Marquinho, ele me chama de Marquinho, porque meu amigo de infância, muitos anos já, uma amizade que já ultrapassa os 40 anos, né? Então ele disse assim: Marquinho, pôs a mão aqui,
onde você arrumou aquele professor de português? Não arrumei. Foi Deus que nos deu. Glória a Deus. Muito obrigado. Amanhã, dicas. Eu disse, aquele professor está me ajudando demais. Você não tem ideia. Deus abençoe, pastor Exaltio. E amanhã o pastor vai responder, tá bom? Tenha um ótimo dia na presença de Deus. Amanhã. Aí, gente. Eita, tecnologia, tá vendo? Pronto, tá aqui, ó. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados irmãos. Fiquem na paz.